Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo, estamos de volta aqui do canal Urgência Profética. Este vídeo vai ser a segunda parte daquele tema que eu tinha abordado no vídeo anterior, que é o tempo da volta de Jesus. E eu gostaria de continuar de onde eu parei, né? Porque eu parei mostrando alguns trechos dos livros do Novo Testamento. Eu falei a vocês do Antigo Testamento, que enfatizava a volta de Jesus, e falei do Novo Testamento, alguns livros que enfatizavam também a volta de nosso Salvador. E eu gostaria de concluir, né? E mostrar o desfecho daquela história do jovem e o seu pastor. Então eu gostaria de continuar aqui para poder a gente conseguir entender direito, né, o porquê que a igreja ela enfatiza muito a volta de Cristo. O que é o correto, porque a nossa igreja adventista do sétimo dia, a nossa doutrina, ela tem que falar sobre a volta de Cristo. A gente tem por direito declarar as 3 mensagens angélicas, né? Então, a volta de Cristo é uma, a reforma de saúde é outra, né? Então é muito importante que a gente fale sobre esse tema, sobre esses assuntos, porque é o que a nossa doutrina pede, né? É o que a Bíblia fala. Porque a Bíblia mesmo, ela fala sobre a igreja verdadeira. Qual é a igreja verdadeira? A igreja verdadeira é aquela que tem o testemunho de Jesus Cristo e obedece os seus mandamentos. Então, nós temos que advertir, falar às pessoas da volta de Cristo. Pois o tempo está próximo e a gente não deve querer essa salvação sozinha, esse preparo sozinho. Nós devemos avisar as pessoas, prepará-las para esse grande evento, né? Então, sem mais delongas, vamos continuar para a gente não poder se prolongar muito, né? Eu gostaria que todos vocês ficassem, por favor, se inscrevam no canal, ative o sino de notificações para poderem receber mais vídeos, né? E vamos ao vídeo. Vamos lá, vamos continuar. Eu parei em Pedro, né? Então, Pedro, ele adverte que a segunda vinda de Jesus será tão inesperada como o ladrão de noite, e os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos ardendo se fundirão. Na primeira carta de João, o discípulo amado diz: quando ele se manifestar, seremos todos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Para Judas, Cristo voltará com milhares dos seus santos. E finalmente, o Apocalipse é todo um sermão profético sobre a segunda vinda de Jesus. A sétima igreja, o sétimo selo, a sétima trombeta, o sétimo trovão e a sétima praga, todos culminam com a gloriosa vinda de Jesus. Então, aquele jovem crítico disse ao seu pastor: pastor, está certo, eu estou convencido, Cristo vai voltar, eu acredito, eu creio, aleluia, amém por isso, né? Queridos, o Apocalipse inteiro gira em torno da volta de Jesus, e o capítulo 24 de Mateus é o Apocalipse dentro do Evangelho. Ali Jesus advertiu: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Nem o próprio Cristo sabe quando ele vai voltar. Então, está lá em Mateus 24:36 essa passagem. Esse verso tem sido usado por muitos como um pretexto para não pregar sobre a breve volta de Jesus, porque ninguém sabe o dia e a hora. Mas o contexto de Mateus 24 é a volta de Jesus e os sinais da sua vinda. Portanto, é possível identificar os sinais que anunciam a volta de Jesus. Jesus, porém, advertiu contra a tentação de marcar datas para a sua vinda. Os discípulos haviam feito a pergunta: que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? Jesus lhe deu sinais e disse: quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Não se deve admitir que uma declaração do Senhor destrua a outra.
conquanto ninguém sabe o dia ou a hora da sua vinda. Somos instruídos quanto à sua proximidade, e isto nos é exigido saber. Demais é nos ensinado que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento, ou seja, a volta do Salvador, ser-nos-á tão fatal como foi os que viveram nos dias de Noé, o não saber quando viria o dilúvio. Noé conhecia o tempo do dilúvio porque Deus o avisou. Não, Deus falou assim para Noé: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os meus dias serão 120 anos. Está lá em Gênesis 6:3. Então, Deus avisou a Noé que em 120 anos viria o dilúvio. Viria o dilúvio, mas não marcou a data. Após 120 anos pregando e construindo a arca, finalmente a arca ficou pronta. Noé sabia que era chegado o tempo do dilúvio, porém ainda não sabia o dia e a hora. Deus então fez com que os animais viessem da floresta de dois em dois e organizadamente começaram a entrar na arca. Esse era o sinal incontestável de que era chegado o tempo do dilúvio. Porém, Noé ainda não sabia o dia nem a hora. Deus então ordenou a Noé que entrasse na arca com a sua família. Está lá em Gênesis 7, verso 1. E fechou-se a porta, mas ele ainda não sabia o dia e a hora do dilúvio. Então, vários acontecimentos se foram acontecendo, né? Mas Noé não sabia o dia nem a hora. O mais importante não era saber o dia e a hora, e sim o tempo do dilúvio. E isso ele sabia. Então, finalmente, Deus revelou o dia do dilúvio. Em Gênesis 7:4, Deus fala: porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Deus disse a Noé que o dilúvio viria dentro de 7 dias e que choveria por 40 dias. Com frequência as pessoas citam que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 2, capítulo 5, verso 2. Dando a entender com isso que é impossível conhecer o tempo da volta de Jesus. Mas o apóstolo Paulo fala que a vinda de Jesus será como ladrão de noite para os filhos das trevas, para as pessoas que não estão firmadas, não para os filhos da luz. Ele diz aos que atendem a advertência do Senhor: vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Queridos, as Escrituras não oferecem garantia aos homens que permanecem em ignorância com relação à proximidade da vinda de Cristo. Aqueles, porém, que unicamente desejam uma desculpa para rejeitar a verdade, esses fecham os ouvidos a esta explicação e a estas palavras. Daquele dia e hora ninguém sabe. Continuam a ser repetidas pelos audaciosos escarnecedores e mesmo pelos professos pregadores de Cristo. É vital conhecer o tempo da segunda vinda de Jesus. Muitos vivem despercebidamente passeando pela terra, mas este planeta, meus irmãos, é muito importante vocês entenderem isto. Este planeta não é um lugar seguro para passear. É um campo de batalha entre o príncipe Miguel, que é o nosso Salvador Jesus, e o príncipe das trevas, que é Satanás. A Bíblia afirma que Satanás é o único que anda passeando por essa terra. Está lá em Jó, capítulo 1, verso 7. Como filhos de Deus, entendemos que todos os dias existe um céu a ganhar e um inferno a evitar. Em 2019, num concílio pastoral, depois de terminar o sermão, o palestrante deu oportunidade para perguntas. Era uma reunião só de pastores. E um deles perguntou: visto que por ocasião da aprovação do decreto dominical, é esperado um grande reavivamento entre o povo de Deus?
Existe algum sinal de reavivamento espiritual? Então o palestrante respondeu: eu não sei de nenhum movimento ou projeto de lei dominical. E também não vejo evidências de nenhum reavivamento. Misericórdia, o que é isso, meu irmão? A resposta veio como um balde de água fria no auditório todo, né? Mas pela graça de Deus, várias pessoas, né? Vários presentes ali discordaram da resposta do rapaz que estava ministrando ali, porque creem que está havendo um reavivamento espiritual em diversas igrejas e países, né? Aleluia por isso. Infelizmente a maioria não tem discernimento espiritual e não perceberá nem mesmo quando a chuva do Espírito estiver sendo derramada. Misericórdia. Foi assim nos dias de Noé, irmãos. Noé entrou na arca e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versos 38 e 39. Queridos, Jesus não disse que os antediluvianos não viram Noé entrando na arca. Ele disse que não perceberam. Perceber é muito mais do que ver. Você pode estar andando em uma rua, solitário, e ver uma pessoa parada na esquina e outra vindo na sua direção. Agora, perceba, você viu, mas não percebeu que era um assalto. A maioria esmagadora dos cristãos não percebe os sinais dos tempos, mas existe, graças a Deus, existe um remanescente fiel e atento que vive com os pés na terra e os olhos no céu. Em todas as igrejas existem grupos de irmãos fervorosos que promovem vigílias, estudam as profecias e os eventos finais, acompanham com interesse todas as notícias sobre as leis dominicais que já aparecem na Alemanha, na comunidade europeia, na Croácia, no Chile, Estados Unidos e principalmente no Vaticano. Isso não é alarmismo. Queridos, mais um fato, isso é um fato. Muitos, porém, não percebem nada. Para eles, nada de novo está acontecendo. O batismo do Espírito Santo pode estar ocorrendo na vida de uma pessoa no meio de tantas outras, na mesma igreja, sentada no mesmo banco, sem ser percebido. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos, nem a receberemos. Esse fato pode ser bem ilustrado na vida do intemperante sacerdote Eli, que viu a piedosa Ana orando e clamando ao Senhor, e julgou-a como uma bêbada, uma embriagada. Ele não tinha percepção espiritual, não percebia a enormidade dos pecados de seus filhos. O nome deles dois são Ofine e Finéias. E não discernia o Espírito Santo na vida de Ana. Quem tem os olhos para ver, veja. E quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Porque nos últimos anos e meses temos assistido e visto as tragédias naturais e os avanços do Vaticano com muito espanto. Existe uma amizade que nós não percebemos ainda, mas está acontecendo, comprometedora e preocupante, que deveria chamar a atenção dos filhos de Deus. Queridos, esse foi o desfecho desse tema maravilhoso, esse tema importantíssimo para nós cristãos. Nós estamos despercebidos, nós não estamos dando a devida importância às coisas que estão acontecendo. Nós estamos vendo aí várias tragédias naturais, furacões, terremotos, incêndios acontecendo do nada em florestas. Então, Cristo nos alertou sobre tudo isso. E isso precede a volta dele. Então nós estamos dormindo. Que nem eu contei em um vídeo passado, da historinha que Tiago White tinha contado sobre Satanás no muro e a igreja dormindo. Então ele não precisava se preocupar, porque se eles lá estão dormindo, então ele poderia tirar um cochilo. Então nós devemos acordar,
nós devemos estar acordados, preparados, porque a volta de Cristo virá o mais breve e que nem eu acabei de falar há pouco, virá como veio o dilúvio e pegará muitos de surpresa. Então que pela graça de Deus a gente não seja pego de surpresa, que nós possamos estar preparados. Amém? Queridos, esse foi o vídeo, a segunda parte do vídeo, né? Logo lançarei outro com um tema mais impactante, se Deus permitir, perdão. Vou orar a Deus, vou orar por todos vocês também. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Jesus abençoe imensamente a vida de cada um. E para poder não se estender mais, né, eu gostaria de fazer uma oração. Oremos. Santo, 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 amado e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui juntos, falando, estudando a Tua Palavra. Muito obrigado, Pai, pelo conhecimento, pelo discernimento que o Senhor está nos dando. Abençoa, Pai, esta pessoa que está assistindo agora este vídeo. Fica com cada um de nós, derrama o Teu Santo Espírito, nos faz perceber, meu Deus, o que está acontecendo para que a gente possa estar preparados para receber o Teu Filho. Querido Deus, muito obrigado pela Tua misericórdia, muito obrigado pelo Teu amor infinito por nós. Mais uma vez fica conosco, perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Isso é o que eu te peço e te agradeço. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez eu peço a vocês, se inscrevam no canal, ative o sino de notificações. Vamos juntos levar essa mensagem a todos os corações e ouvidos, né, para que assim juntos a gente possa abreviar a volta do nosso Salvador, pois a Bíblia fala que Cristo só irá voltar quando todas as nações, línguas tiverem conhecimento da palavra de Deus. Então vamos nos ajudar, vamos levar essa palavra de Deus, vamos espalhar a palavra de Deus a todas as nações, né, para que a gente possa assim fazer com que o nosso Salvador volte o mais rápido possível. Pois eu creio que eu e vocês estaremos salvos. Amém? Muito obrigado, Jesus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.